dia, irmãos. Graça e paz. Nós mesmo cantamos antes, o meu ser é vacilante. Toma-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a Ti, Senhor. A vida do cristão, nós vivemos um viver vacilante. E ao mesmo tempo, a gente tem o desejo de glorificar o nosso Senhor. Qual é a relação do cristão com o pecado? Seu tema de hoje, pecado, doce na boca, veneno da alma. As marcas de um cristão verdadeiro são justamente uma vida de arrependimento, não só um arrependimento que acontece no momento em que o Senhor nos transforma, mas um contínuo arrependimento. É o dar as costas para o pecado e se voltar ao Senhor. Um desejo de mudança, de crescer na nossa santificação. E os dois, eles andam juntos. Porque quando eu coloco as minhas costas para o pecado, antes eu caminhava para o pecado, agora o Senhor, Ele me converteu, Ele converteu a direção da minha vida. E agora eu me volto ao Senhor, eu dou as costas para o pecado. Mas ainda, qual é a minha relação como cristão com o pecado? Um versículo que tem me acompanhado muito nesses últimos anos, falado muito comigo. Ele está lá em Romanos 8, 29, ele diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, para que a gente foi predestinado? Esse versículo ele fala de maneira muito clara. A gente foi predestinado para quê? Para que nós fôssemos a imagem de Cristo. Ele fala de maneira muito clara. Essa é a essência da vida cristã, essa é a essência do discipulado. Nós morremos agora por pecado e o Senhor, Ele, num processo de santificação, nós crescemos à imagem de Cristo. O grande objetivo de Deus não é só fazer um grupo de servos, como se Deus precisasse ser servido, como se Ele precisasse de nós de alguma forma. Mas o grande objetivo dele é formar um povo de toda língua, de toda raça, para que seja conforme a imagem de Cristo. E Ele está preparando a noiva dele para aquele grande dia. Por isso que a santificação ela é tanto crescer a imagem de Cristo, como também odiar o pecado. Porque, de certa forma, é a mesma coisa. Eu não posso crescer a imagem de Cristo, crescer no meu amor pelo Senhor e, ao mesmo tempo, também crescer no amor pelo pecado. Vocês conseguem perceber isso? Mas talvez tem dias em que a gente se pergunte, puxa, mas às vezes eu penso que eu tenho tanto de mim ainda e às vezes eu vejo tão pouco de Cristo também na minha vida. E é isso que a gente vai ver hoje. Como muitas vezes o pecado ainda opera em nós. E o que a palavra nos alerta quanto a esses momentos de tentação. Mas antes a gente vai ver o que o Senhor espera de nós, como cristãos. Qual é a vontade dEle para mim agora? Porque antes eu fazia a minha própria vontade, a vontade da carne. Mas agora, como cristãos, a gente quer fazer a vontade do Senhor. Então, qual é a vontade do Senhor? Vou projetar 2 versículos que colocam de maneira bem clara qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz: a vontade de Deus é a santificação de vocês. Mas por que Ele quer a nossa santificação? Ele diz: sejam santos, por quê? Porque eu sou santo. Mas por que, de novo, que Ele quer que a gente seja santo? Porque Ele é santo. Será que Ele não disse sejam santos porque isso é bom para vocês? Sejam santos para evitar dor de cabeça lá na frente? Mas Ele quer que sejamos santos porque a santidade de Deus encompassa todas as virtudes, todo o caráter, toda a excelência de Deus,
está nesse caráter dele como santo. Santo é quem ele é a perfeição de todo o ser dele. O amor dele é santo, o zelo dele é santo, o cuidado dele é santo. Agora, por outro lado, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus. Os atributos malignos, eles não fazem parte da criação original, eles são a deturpação, eles são a ausência desses atributos que existiam antes da entrada do pecado no mundo. Então, se Deus ele é o padrão de tudo aquilo que é bom, então tudo aquilo que é contrário ao caráter dele é mal, e por isso que é pecado. A santidade aponta para essa essência de quem Deus é. E Ele quer que nós sejamos como Ele é também. Se você aqui é pai e mãe, pela graça de Deus, o Senhor tem permitido que você cresça em algumas virtudes. Será que porventura você não vai querer ensinar essas virtudes para os seus filhos também? Ninguém, ou você acha que alguém vai dizer, nossa, que pai egocêntrico, ele quer que o filho seja que nem ele? Não, muito mais o nosso Pai Celestial que é perfeito. Se todas as virtudes que são boas, ele quer que nós sejamos como ele, é porque ele sabe aquilo que é bom para nós também. A Bíblia fala sobre o morrer para o pecado. Eu trago aqui 3 versículos que falam isso de maneira muito clara, de diferentes maneiras. Romanos 8, o apóstolo Paulo ele diz, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, moralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. E em terceiro lugar, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Fala em mortificar, fazer morrer e crucificar a carne. Você não precisa ser um teólogo para entender o que o Senhor fala. Ele fala de maneira muito clara sobre o que Ele espera dos seus filhos, como eles ajam em relação à carne. O texto é claro. Fazer morrer traz um tom sério em relação a isso. Não é passar pano no pecado, não é negociar com o pecado e muito menos nutrir o pecado. Mas se isso é tão importante, se é para isso que o Senhor nos salvou, se é isso que eleva o nome dele como glorioso, ainda assim, talvez você esteja pensando, mas quantas não foram as vezes sim que eu obtive vitória, mas as lutas e as derrotas, às vezes, parece que elas ainda são tantas. Por que é tão difícil? Sejamos honestos. Homens muito melhores do que você e do que eu. A gente pode lembrar Noé, que se embebedou e caiu na vergonha, Abraão, que mentiu sobre a sua esposa Sara, Davi, que caiu no pecado do adultério. Homens muito melhores do que você e do que eu caíram também. Sim, eles se arrependeram, é obra do Senhor, mas até eles tiveram as consequências do pecado deles. Eu, pela graça de Deus, são mais de 20 anos encaminhada com o Senhor como cristão. E são tantas coisas que o Senhor transformou na minha vida. Por outro lado, depois de 20 anos, às vezes eu me pergunto, por que tem tantas coisas que ainda são tão difíceis? Há pecados contra os quais eu lutei por muito tempo, outros que o Senhor me ajudou a deixar eles nos últimos 5 ou 10 anos. E nessa guerra o Senhor tem me ensinado algumas coisas por meio da palavra dele. Eu queria compartilhar algumas dessas coisas com os irmãos. Existe uma guerra dentro de nós. E se não há guerra, então você ainda não nasceu de novo. Você ainda está em paz com a carne. Esse gráfico me chamou a atenção.
do Wayne Grudem, que representa, a gente não pode colocar a nossa vida num gráfico, mas ela representa um pouco do nosso relacionamento com o pecado. Vocês veem ali na esquerda, primeiro éramos escravos do pecado como não cristãos, nós éramos ali, vivendo em pecado. O Senhor nos transformou e na nossa vida cristã, vocês notam que existe um sobe e um desce, nosso processo de santificação, em crescer a imagem de Cristo, não é uma linha reta. E os irmãos podem vivificar, podem testificar disso para mim também. A gente tem muitos momentos de dificuldade, momentos de falha, momentos de fracasso. Esse versículo mostra isso de maneira muito clara. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Bom, se a gente não faz aquilo que a gente quer, então por que às vezes a gente ainda faz isso? Notem essas palavras que vocês veem ali no versículo. Fala em satisfazer e fala em desejos. Porque nós temos vontade de fazer X, de cobiçar, ou qual seja o pecado que nos tenta. Por que a gente tem o desejo? Porque ele, de alguma forma, ele ainda nos satisfaz. Então, por que nós ainda pecamos? Porque pecar ainda é agradável. O pecado, ele ainda satisfaz. E a pergunta natural que vem para a gente agora é, mas por que ainda a gente julga, por vezes, a carne e o pecado mais agradável do que Deus? E a resposta, ela não é tão simples assim. Mas eu creio que, em boa medida, é porque nós somos enganados ainda pelo pecado e nós nos enganamos. E aí é que nós chegamos ao tema de hoje. Pecado, doce na boca, veneno na alma. Pecado, irmãos, ele engana. Eu quero trazer duas passagens com os irmãos que tratam sobre esse engano do pecado. A Bíblia fala lá em Romanos 7:11. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dado pelo mandamento, o que ele fez? O que o pecado fez? Ele me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Peço para os irmãos abrirem lá em Hebreus 3, dos versículos 12 a 13. O contexto, o autor, ele fala de tudo aquilo que os israelitas, eles experimentaram lá no deserto. E ainda assim desagradaram a Deus, caindo na mentira do pecado. E ele diz o seguinte, versículos 12 a 13. Tenham cuidados. Quem? Irmãos. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afasta do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Endurecido pelo engano do pecado. O diabo, ele é o grande enganador. A Bíblia também chama dele de o pai da mentira. A Bíblia fala do engano doutrinário, do cuidado que nós precisamos ter com os falsos mestres, e também fala do engano do pecado. E é nesse último que a gente vai focar hoje de manhã. O ponto é, se esse aspecto do engano ele é tão enfatizado na Bíblia, então nós precisamos também nos atentar a ele. Precisamos nos perguntar se o pecado ele é um engano, como que ele está tentando me enganar? Como que eu estou sendo enganado? E que mentira que eu estou comprando desse pecado? Porque não se enganem, irmãos, toda vez que você peca, toda vez que eu peco, nós compramos uma mentira. Você comprou a promessa de um desejo, você comprou a promessa de uma satisfação. Do contrário, por que você pecaria? O pecado ele satisfaz. John Owen,
certa vez disse: um pescador usa como isca um verme saboroso para apanhar o peixe. Da mesma maneira, o diabo frequentemente usa como isca alguma coisa atraente do mundo para persuadir a pessoa a pescar. Que figura vívida do que é o pecado. Os meus meninos, eles amam pescar. Eu não sou muito pescador, não. Na verdade, eu sou uma negação para pescar. Eu não pesco nem lambari direito. Mas eu fui para quem entende do assunto. Alguém sabe quem é esse indivíduo? Alguém sabe quem é essa criatura? É criatura, né? A criatura da esquerda é um peixe chamado tucunaré. Agora, essa criatura da direita. Quem é esse ali? Alguém consegue adivinhar quem é? Daqui da igreja. Não dá nem para adivinhar, né? Eu ia dizer, se eu fosse um peixe e visse um negócio desse, já impõe respeito. Mas você nem vê ele. Está escondido aí, ó, você quase não vê. Esse irmão aí é o Ramon. Eu fui ao Ramon e pedi umas dicas para ele. Eu queria falar, eu não entendo muito de isca. Me dá umas dicas aí, Ramon. Tá aí o Ramon. Pedi umas dicas aí para ele. Ele me trouxe a sacola dele, cheia de isca para mim. Eu pedi só uma, ele me trouxe a sacola toda. E tem isca mole, tem isca de fly, ele me explicou, a mosquinha que você põe em cima da água para simular de que é uma mosca. E tem a isca que você pega o tucunaré, que é esse peixe bonitão que vocês estão vendo aí na foto. E olha só, tudo que tem tipo aqui, ó. Você não consegue ver daí, mas você vai ver que tem um monte de coisa colorida aqui dentro, né? Tem isca vermelhinha, tem isca branca, é tudo brilhoso. Olha só essa daqui, ó. Não sei se dá de ouvir, tem até uma bolinha aqui dentro, ó. Dá de ouvir? Mas tem de tudo aqui para atrair o peixe. Há mais ou menos 2 semanas, eu estava com as minhas crianças no Lago Igapó e tinha um rapaz que tinha recém pego um tucunaré. Mas que peixe bonito. Eu que não sou pescador, eu ainda posso me maravilhar com a beleza daquele peixe. E fazia mais ou menos 1h30 que ele já estava pescando, já era o 3º que ele tinha pego. Ele disse, ó, faz pouco tempo que eu peguei a fêmea. Aí você joga no mesmo lugar, você pega daí o macho também. Ele tinha daí pego o macho. Ele mostrou a caixa de isca dele, tinha de todas as cores, era 3 vezes o tamanho dessa caixa de isca aqui. Aí ele disse assim, ó, você vai testando as cores. Tem dia que o vermelho pega, ó, hoje essa cor aqui está pegando com ele. E interessante que ele tem um jeitinho de jogar a isca. Se eu jogo lá e vou puxando assim, né? Ele não, ele joga a vara, ele dá uns toques assim, ele vai pegando de um jeito que o peixe, ele não vem retinho, ele vem assim. E faz, o tucunaré, ele pensa que a isca está fugindo dele, senão ele não vai atrás dele. Então, olha só a sagacidade do pescador. Vejam se isso não é uma figura muito clara também do pecado. A tentação, ela é assim, irmãos. Ela é bonita, ela é suculenta, ela é brilhosa, ela é do jeitinho que eu quero. E o que ela traz no final? Ela traz morte no final. Qual é o destino do peixe? Depois que ele morde a isca, aquela tão suculenta, tão... Puxa, olha que chamativa essas cores. Qual é o destino do peixe? É a morte. E é isso que nós vamos ver hoje de manhã. Nós vamos cobrir 7 alertas, 5 alertas. Eu comecei com mais de 10, mas nós ficaríamos aqui mais de 1h30. Eu enxuguei para 5 alertas que a palavra traz sobre a isca do pecado. A primeira que eu compartilho com os irmãos é que nós identifiquemos a mentira, a doce isca do pecado. Você quer um exemplo das Escrituras sobre como o pecado ele engana? Exemplo da imoralidade. Provérbios 5, 3-7. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o fel, cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, conduzem
ao inferno. Doce como mel, mas amargo e conduz ao inferno. Dá prazer? Sim, dá prazer. Mas qual é a mentira por trás desse prazer? Esse é o que é o ponto. Versículo sobre Moisés, diz ele, quando ele ainda crescia junto ao faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Então, a Escritura não nega que existe um aspecto prazeroso do pecado. Mas qual é a característica desse prazer? Ele é transitório. O irmão Wayne Grudem, ele trata de maneira muito pontual que de maneira última o pecado ele é uma mentira e ele é de certa forma até irracional se nós conseguíssemos entender toda a mentira que existe por trás dele. Ele diz assim: por fim devemos observar que todo pecado acaba sendo irracional. Não havia sentido para Satanás se rebelar contra Deus, na expectativa de que pudesse se exaltar acima dele. Nem era coerente Adão e Eva pensarem que poderia haver algum ganho em desobedecer às palavras do seu Criador. Tratam-se de escolhas insensatas. Embora em algum momento as pessoas estejam convictas de que têm boas razões para pecar, no momento em que forem examinadas pela fria luz da verdade, no último dia, constatarão em todos os casos que o pecado acaba não fazendo sentido nenhum. Acaba não fazendo sentido nenhum. Irmão Basílio de Cesareia diz: não é possível tornar o inferno atraente. Então o demônio torna atraente o caminho que leva para lá. E por fim, o irmão Spurgeon disse: Satanás enganou 1/3 dos anjos. Imagine o que é capaz de fazer com esse povo que não lê a Bíblia. Se os anjos, que eram muito mais inteligentes do que você e do que eu, sem pecado, em seu livre-arbítrio, que não diria da capacidade de ele enganar as pessoas. Então, irmão, eu encorajo você a criar o hábito de refletir sobre as suas tentações. Contra qual pecado você tem lutado? Talvez a cobiça, a murmuração, a luxúria, a fofoca, dissensão, a avareza. Qual é a mentira, qual é a isca que você está para morder? O segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês é: considere as mentiras do passado e as suas consequências. Irmão Paulo, ele escreve em Romanos 6, naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Irmãos, o que vocês têm colhido do pecado? Quando vocês olham para trás, o que vocês escolheram? Reflitam sobre isso. Dos milhões de pecados, existe algum do qual você se orgulha, ou que você diria: ah não, mas esse aqui ainda valeu a pena? Será que tem um que você poderia dizer isso? E você acha que vai ser diferente da próxima vez? O diabo, ele é um mestre terrível. Quantas vezes, quando você decide seguir alguém ou alguma ideia, você faz isso porque você vê alguma vantagem, você vê um ganho em seguir aquela pessoa ou aquela ideia. Mas notem como o diabo, ele é sagaz, porque ele promete o prazer, mas sejam honestos, quando foi que o prazer dele durou? Ele promete a paz, e quando foi que a prática do pecado te trouxe uma paz que durou? Pense na cobiça: o dia que eu conseguir aquela coisa, o que isso acontecer, eu vou ter paz.
aquilo acontece e a paz não dura. E se nem colocar Deus na equação, claro que não podemos fazer isso. Mas quando foi que o pecado realmente te beneficiou? Ele não beneficia. O pecado, ele promete o céu. E o que ele entrega? Ele entrega o inferno. Ele promete o céu e entrega o inferno. Ele não entrega as promessas dele agora e ele não vai entregar as promessas dele no futuro. Ele é uma mentira. Terceiro ponto, irmãos. Lembre-se de que você está numa guerra. Tenha um plano e seja vigilante. O irmão John Piper diz: a evidência de que o Espírito Santo habita em você não é que você não tenha desejos maus, mas sim que agora você está em guerra com eles. E eu trouxe aqui algumas estratégias de vigilância na guerra contra o pecado. Eu trouxe 9 pontos para, de maneira breve, olharmos juntos. Primeiro, entenda que você está numa guerra. A gente não vive num resort, a gente não vive num parque de diversões. A Bíblia fala dessa luta com a qual a gente vive. Número 2, abrace a vigilância como um estilo de vida. Esteja num modo amarelo. Eu não digo, agora vou viver noiado com tudo. Não, mas esteja atento. Numa guerra, você presta atenção aos inimigos. Você tenta ouvir se tem algum sinal de que o inimigo está se aproximando. 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vivam de maneira alerta. Conheça suas limitações e evite risco desnecessário. E nisso você precisa entender você mesmo, porque às vezes a situação que é uma tentação para uma pessoa não é uma tentação para outra pessoa. Se eu penso de mim mesmo, é pecado alguém frequentar uma academia? Certamente que não. Mas eu entendo de mim mesmo que ali é um ambiente que, para mim, pôs tentações com as quais eu não quero me deparar. Eu começo a me comparar, eu tenho situações de cobiça, então eu prefiro não ir para um ambiente desse. Quer dizer que isso é para o outro? Não necessariamente. Mas você precisa entender quais são as suas limitações. E evite um risco. Numa guerra também é assim. Conheça suas limitações e evite os riscos desnecessários. Ponto 4, entenda a verdade sobre esse determinado pecado. Compreendo que a verdade das Escrituras expõe sobre a mentira desse pecado. É o renovar a mente do qual as Escrituras falam. Se eu tenho, digamos, um espírito crítico ou inveja, é olhar então para a palavra, o que a Bíblia diz a respeito disso. Você pode procurar numa chave bíblica, pode perguntar para irmãos, pode colocar no Google, ou procurar vídeos, ou até mesmo colocar no chat GPT, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E se debruce nisso e busque entender a palavra do Senhor, a verdade sobre a mentira desse pecado. Ponto 5, corte a tentação em menos de 10 segundos. Precisa ser imediato. Muitos pecados eles precisam ser imediato. Há pecado que e eu digo de mim mesmo que se a gente nutrir por 10 segundos, já era. A gente precisa cortar ele pela raiz. E logo do começo, se necessário, conte até 10. Eu não digo conte até 10 no sentido, vou contar até 10 para até me acalmar. Eu digo, quando você identifica de maneira alerta, de maneira vigilante, que existe uma tentação, na sua mente conte até 10 em espírito de oração. Senhor, eu preciso cortar esse pecado pela raiz agora no começo, eu não tenho forças, por favor, me ajude, Senhor. Fuja. Não faça concessões.
não dê provisão à carne, fuja da impureza, não negocie, evite a possibilidade do pecado se você puder. Não tente, eu sou espiritual agora, eu vou conseguir. Se possível, evite a tentação do pecado. Peça que o Senhor exponha o seu coração. Ore ao Senhor. Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Pede para o Senhor, com consistência, Senhor, mostra os meus pensamentos, conhece eles, e se tem algum caminho mau, Senhor, mostra para mim. Ponto 8, cuide da dieta dos seus pensamentos. Filipenses 4:8 fala, de que se tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, justo, amável, de boa fama, se alguma virtude existe nisso, se algum louvor há, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Numa guerra você não come qualquer coisa. Será que eu estou alimentando a minha mente com coisas que não convêm, que não me ajudam nessa guerra? Usem esse filtro de Filipenses 4:8. Ponto 9. Tenha um plano de guerra e nutra-o em oração. A gente planeja muita coisa, A gente planeja o nosso trabalho, as nossas férias, planeja o fim de semana, mas quando vem aquela tentação, mas é tão difícil. A gente diz, você ouve essa mensagem e concorda e puxa, isso tudo é verdade. Mas e o que a gente faz com isso depois? Pense num pecado que assola você. Você tem um plano para lidar com ele? Por exemplo, a amargura. Você, de maneira proativa, vai procurar na palavra, vai orar, trazer isso diante do Senhor, buscar, ficar em alerta em relação a esse pecado? Você tem um plano contra ele ou simplesmente deixa acontecer e depois diz que é difícil? Por fim, irmãos, traga isso em oração, nutrir um plano, mas em oração, porque você não tem forças para conseguir sozinho. Eu não tenho forças, você não vai conseguir sozinho. Isso me traz ao próximo ponto. Eu podia ter colocado junto com os outros, mas eu queria frisar ele de maneira especial. Não lute sozinho. No versículo que a gente cobriu antes, ele diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afasta dos Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado. Animem-se uns aos outros todos os dias. Irmãos, você não vai para uma guerra sozinho. A luta ela é individual, mas você não luta ela sozinho. Por muito tempo, o pecado do orgulho não permitia que eu buscasse a ajuda de irmãos. Eu ligava mais para a minha reputação do que para a minha santidade, do que o meu crescer à imagem de Cristo. Irmãos, onde é que a nossa reputação respeitável, a nossa respeitabilidade vai levar a gente? É para o escambau com a nossa reputação, se a nossa reputação, ela passa pano no pecado, que era isso que eu fiz por muito tempo. Irmãos, eu quero encorajar você, procure alguém que é de confiança de você, ou procure um presbítero, deixe o seu orgulho de lado, abrace a humildade e peça ajuda para o irmão. Você não vai conseguir sozinho. Número 4, encontre prazer e satisfação em Cristo. O pecado oferece, mas ele entrega? Não, ele é uma mentira, ele não entrega
prazer dele ele é passageiro. O pecado oferece, mas só Cristo satisfaz. Versículo que é muito conhecido de nós. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a verdade me santifica, eu experimento a vontade de Deus. E como é que é essa vontade de Deus? Essa vontade ela é sem graça, ela estraga prazer, ela é restritiva. O que a Bíblia diz? Que a vontade dele é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas eu creio que muitas vezes a gente duvida disso. E a gente acha que a minha vontade carnal, ela é boa e ela é agradável. Nós compramos o engano, mais uma vez. C.S. Lewis disse muito sabiamente: se analisarmos as audaciosas promessas de galardão, a natureza surpreendente das recompensas prometidas nos evangelhos, pareceria que o nosso Senhor considera nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos. Isto sim, somos criaturas sem entusiasmo, brincando feito bobos, inconsequentes com bebidas, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é a alegria infinita. Olha como ele fecha com magestria. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente, nós nos contentamos com muito pouco. Pecado é um prazer que passa. Existe algo muito maior em Cristo, algo muito mais duradouro. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Quanto mais doce Cristo se torna na nossa vida, menos você vai se satisfazer com a mentira do pecado, com outros substitutos baratos. Último ponto, volte-se para Cristo. Corra para Cristo. Nos versículos adiante daquela passagem que nós estamos lendo, ele diz no 13 ainda: pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Irmão, quando você cair, quando você fracassar, e você vai fracassar, você ainda vai fracassar muito, volte-se a Cristo, sem demora, não demora para se voltar a Ele. Irmão Spurgeon disse: Cristo te amou antes de todos os mundos, o cristão, muito antes da estrela da manhã lançar seu raio pelas trevas, antes das asas angelicais tocarem o virgem éter, antes de uma partícula da criação emergir do ventre do nada, Deus, o nosso Deus, dispôs o seu coração para todos os seus filhos. Desde então, alguma vez ele vacilou? Alguma vez desistiu? Alguma vez ele mudou? Não. Vocês que provaram do amor
e conheceram a sua graça, me darão bom testemunho de que ele foi um amigo certo em circunstâncias incertas. Você frequentemente o deixou, e ele já te deixou? Você teve muitas provações e problemas, e ele já te abandonou? Ele alguma vez desviou seu coração e deixou as suas entranhas da sua compaixão? Não, caro filho de Deus. É seu dever solene dizer não e testemunhar da fidelidade do Senhor. Esse é o nosso Senhor. Talvez você diga, mas você não entende, Marcos, já é a 100ª vez que eu faço isso. Volte-se para Cristo. Encontre graça nele. Peça que ele renove as suas forças para a guerra. Que ele renove você nessa luta. Permita também que essas duas passagens o encorajem. O autor de Hebreus diz, portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Com que? Com confiança. Por causa daquilo que Cristo fez por mim. Ele abriu o caminho para o trono da graça para que eu possa vir com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Quando está tudo bem, quando eu estou lendo a Bíblia bem, quando eu estou desenvolvendo bem as minhas disciplinas espirituais, hoje eu não pequei. Não. Para ajuda no momento oportuno, mesmo quando você falhar. Venha com confiança ao trono da graça. O próprio Senhor disse de que todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir a mim. E todo aquele que vem a mim, eu não o lançarei fora. De modo algum eu o lançarei fora. Então, irmão, se você de maneira sincera deseja agradar a Deus, uma grande mentira na nossa luta é que Deus está se cansando de nós. Se você agora é filho dele, você não é menos aceito porque você pecou. Irmão, você que é salvo pela graça, você acha que agora precisa se aproximar dele por meio das suas obras? Que se agora eu conseguir deixar de pecar, então eu me torno mais aceito, eu me sinto mais à vontade de me aproximar de Deus agora? Sim, de certa forma, o pecado ele deve entristecer a gente. Mas ele não torna a gente menos aceito por Deus. Jesus ele morreu por todos os pecados, inclusive aqueles que eu cometi hoje. Não se esqueça que você foi adotado como filho. Pais e mães, você deixa de receber um filho seu por causa dos erros, por causa das falhas deles? Ou me permita fazer essa pergunta de uma maneira diferente. Quando seu filho comete uma ofensa terrível contra você, quando ele entristece a você de maneira muito profunda, para onde você quer que ele mais vá naquele momento? Para longe de você ou para você? Quando a fé falhar, quando você fracassar e você vai, volte-se para Cristo. Venha para Cristo. Agora também uma palavra para se você que está aqui hoje ainda não segue a Cristo. Você não encontra ainda a satisfação em Cristo e ainda prefere a satisfação do pecado. Lembre-se, o pecado ele promete o céu, mas ele entrega o quê? O inferno. O pecado ele te escravizou, ele tornou a tua vida miserável, você trouxe a justa reprovação de Deus sobre você, e como se isso ainda não bastasse, o que você vai receber no final de tudo isso? Você vai receber a eternidade no tormento do inferno. Mas você nem consegue ver isso, porque ainda está cegado pelo pecado. Você ainda vê vantagem nos seus próprios caminhos, e você ainda está comprando a mentira do pecado.
Talvez você comprou a mentira de que, puxa, a liberdade é eu viver o meu bem, aquilo que eu acho que é bom para mim, e deixar que você viva aquilo que é bom para você. Onde é que a sua própria liberdade tem levado você? Ah, mas eu ainda acho que existe liberdade no pecado. Na realidade, só o cristão tem a liberdade para não pecar. Sem Cristo, você ainda é escravo do pecado, porque você não consegue ficar sem pecar. E a minha oração nessa manhã é de que o Senhor, por meio da palavra dele, abra os seus olhos, porque existe libertação dessa escravidão. Essa semana eu aprendi uma palavra nova. O nome dela é zoocose. Você já ouviu falar isso? Zoocose é um comportamento que animais eles desenvolvem quando eles estão em cativeiro, geralmente por causa de estresse. Vocês já viram num zoológico? Às vezes é com leões, com tigres, com todo tipo de animal em cativeiro. Você nota que ele tem um comportamento um tanto estranho. Ele fica andando um lado, vai para o outro, daí ele volta. Já viram eles fazendo isso? Você nunca viu um animal fazendo isso quando ele está livre, no habitat natural dele. Mas zoocose, eles têm esse andar repetitivo sem direção, esses movimentos constantes, sem propósito. Muitas vezes eles mordem a própria cauda, mordem a pata, eles têm uns comportamentos obsessivos. E ele acontece justamente porque o ambiente onde ele está não atende às necessidades verdadeiras deles. Mas ainda assim parece agradável ali, não parece? Puxa, você está ganhando comida todo dia ali no horário. Você tem ali tudo do bom e do melhor. Mas no final ainda, você está indo para cima e para baixo, vivendo naquele estado deprimente. E o muito interessante disso também é que acontece a mesma coisa com o filhote. O filhote que nasceu em cativeiro desenvolve esse mesmo distúrbio. E talvez você ainda acredite que o sentido da vida é, puxa, eu só preciso viver de maneira plena. A vida se trata de fazer grandes coisas. É só eu fazer a diferença. O negócio é cada um da sua maneira, eu vou deixar uma marca nesse mundo. Conte, faça a sua vida contar. E você ainda continua para cima e para baixo, num estado deplorável. Ah, viva uma vida autêntica! O que é uma vida autêntica? Viva a sua identidade, seja quem você quiser. Mesmo? Quem é que determina a tua identidade, quem você é? Você mesmo? Ou o seu Criador, aquele que criou você e diz quem você é? Onde é que vivendo o teu próprio caminho tem levado você? Só em Cristo a liberdade. Toda ilustração ela é limitada. Um animal em cativeiro, quando ele é solto, ele passa por muitas dificuldades. A gente também continua passando por dificuldade quando o Senhor nos liberta. Esses animais que são soltos, muitas vezes eles sofrem morte prematura, porque eles não sabem lidar com os perigos lá fora. Mas em Cristo, a gente pode ter a certeza de que a gente não é desamparado. De que Cristo ele sustenta a gente até o fim. As boas notícias do Evangelho trazem liberdade. E isso me leva ao ponto final. O que é o Evangelho? Deus, ele sendo completamente bom, criou um mundo bom. E ele criou o homem, que foi a joia, a coroa da criação dele. E ele disse, é muito bom. Mas o homem, no seu, entre aspas, livre-arbítrio, comprou a mentira do pecado e se rebelou contra Deus. O homem morreu espiritualmente.
E como esse animal que nasceu em cativeiro, ele agora anda para cima, para baixo, enjaulado. Mas Deus, ele mandou o próprio Filho dele para viver uma vida perfeita, a vida que a gente não podia viver, para morrer a morte que nós merecíamos, para que todo aquele que nele crê nessa boa notícia não morra, mas tenha vida eterna. Para aquele que nele crê. Arrependa-se e volte-se para o Senhor. A liberdade em Cristo. A única coisa que o Evangelho nunca faz é não fazer nada. Todas as vezes que ouvimos o Evangelho ser pregado, ele nos endurece um pouco mais, ou suaviza um pouco mais. Meu desejo é que ele tenha suavizado você um pouco mais, e não endurecido. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração.